Bom, agora há pouco nós levamos ao ar a reportagem falando sobre o MDB. O deputado Baleia Rossi, parlamentar aqui de São Paulo, foi eleito presidente nacional do partido e ele gentilmente atende agora os nossos companheiros aqui da nossa bancada no Jornal da Manhã. Tudo bem, deputado? Bom dia, obrigado pela atenção, como sempre. Muito bom dia, um prazer falar com todos vocês da Jovem Pan. Prazer é nosso. Deputado, e pegando inclusive um gancho do discurso do senhor ontem, nessa indicação para o comando do MDB, como é possível comandar um partido que não é governo? Olha, o MDB, ele continua sendo o maior partido do Brasil. Nós tivemos uma eleição do ano passado difícil, onde o MDB diminuiu a sua bancada federal, diminuiu a sua bancada no Senado, mas continua sendo a maior bancada no Senado, é o partido que tem o maior número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e deputados estaduais no Brasil. É uma responsabilidade grande, nós precisamos fazer diferente, nós precisamos promover mudanças no MDB e foi esse discurso que acabou unindo o partido. Nós conseguimos fazer uma executiva renovada e com apoio dos 26 estados e com o Distrito Federal. Eu acho que o PMDB unido, ele é forte e vai se preparar para as eleições do ano que vem. Vera Magalhães. Deputado, o senhor é autor aí da proposta de emenda à Constituição da reforma tributária que corre na Câmara. Há outros projetos, um correndo no Senado, e a perspectiva de que seja enviada uma proposta também do governo. Como o senhor vê a discussão dessa matéria e por que o senhor acha que a proposta que o senhor encabeça, que tem origem num estudo do economista Bernard Api, é melhor que as outras que estão na praça? Olha, esse é um tema urgente no Brasil, que aliás já está em discussão há 30 anos e o Congresso Nacional e o próprio governo federal, não esse, mas todos os demais, não foram capazes de aprovar uma reforma tributária. Nós precisamos acabar com essa confusão de impostos no Brasil, essa confusão, essa complexidade do nosso sistema tributário tira a competitividade das nossas empresas, é complexo, está cheio de exceções e eu tive o privilégio de apresentar e defender esse projeto de reforma tributária que foi elaborado pelo CECIF, o Centro de Cidadania Fiscal, e acho que é o grande desafio que o Congresso Nacional tem hoje. Nós temos outras propostas que a gente respeita, que inclusive caminham no mesmo sentido de unificação de 5 impostos, de simplificação, e acredito que com aprovação, claro, com entendimento com o Senado, entendimento na Câmara, conversa e avançar também o diálogo com o ministro Paulo Guedes, porque uma matéria dessa magnitude a gente não consegue aprovar sem que o Paulo Guedes e o presidente Jair Bolsonaro também finalizem positivamente, mas acho que é um grande momento do parlamento colocar um ponto final nessa novela que já se arrasta há 30 anos e com a reforma tributária nós vamos conseguir fazer com que o PIB aumente, fazer com que a economia reaja para gerar empregos. Aliás, ontem, quando assumi a presidência nacional do MDB, eu falei especificamente dos compromissos históricos do PMDB, primeiro, com a democracia, com a liberdade de imprensa, com as liberdades individuais, mas que nós temos também como algo caro a justiça social. E não há programa social mais importante do que a geração de emprego. E a reforma tributária aprovada, ela vai repercutir especificamente nessa área, criando empregos com sustentabilidade. Bruno Garchagen. Bom dia, deputado. A respeito da história do partido e o momento que o partido se encontra hoje em dia sob o ponto de vista ideológico. O partido nasceu em 66, era o MDB, depois se tornou PMDB, era um dos 2 partidos que eram permitidos funcionar junto com a Arena, que apoiava o regime. Em 1979, quando acabou o bipartidarismo e os outros partidos puderam voltar a funcionar oficialmente, formalmente, o MDB se tornou o PMDB e seus quadros mais importantes, ideologicamente, eram vinculados à centro-esquerda.
Essa vinculação ideológica, esse caráter ideológico de centro-esquerda foi sendo esvaziado ao longo da década de 80 com a saída desses quadros do partido. Alguns desses quadros se juntaram a outros partidos de esquerda ou formaram partido de esquerda como o PSDB. O que eu queria saber hoje é que tipo de agenda, ou que tipo de vinculação ideológica, ou de proposta ideológica que fundamentará a agenda política econômica do PMDB, do MDB, o partido terá? Olha, o MDB tem uma história muito bonita. Você falou de alguns pontos que o MDB foi fundamental na redemocratização. Ulisses lá atrás como anticandidato na década de 70. Depois, no plano real, o MDB foi fundamental para a estabilização da nossa economia. Depois, quando foi lançado o programa social, o programa social do renda mínima, o MDB foi fundamental. Agora, mais recentemente, no governo do presidente Michel Temer, o MDB propôs a reforma da Previdência. Foi ali que nasceu essa reforma que é vital para o país. Votamos a reforma trabalhista. O ministro Meirelles, com a PEC do teto de gastos, conseguiu devolver a credibilidade do país na sua economia, tanto interna quanto credibilidade externa. Então, o MDB, ele teve uma história extraordinária, bonita, de muito valor. Mas exatamente por participar. Estamos conversando com o deputado Baleia Rossi, do MDB, em convenção nacional em Brasília. Ontem o partido elegeu o deputado federal aqui de São Paulo, líder da legenda na Câmara, como presidente nacional do partido para um mandato de 2 anos. O total de 319 votos, 311 foram para a chapa de Baleia Rossi, e é um momento que o partido, segundo os próprios integrantes, é um momento importante, porque ele vai substituir o ex-senador Romero Jucá, sempre envolvido em denúncias de corrupção, que comandava o partido desde o licenciamento do ex-presidente Michel Temer em abril de 2016. Jucá disputou as últimas eleições, mas não conseguiu ser reeleito senador por Roraima. E é uma tentativa, não é, Vera, de dar um ar novo ao partido, no partido como o próprio Bruno vem lá dos tempos do regime militar. Tentativa de trazer também o comando para o Sudeste, né? São Paulo, o partido enfrentou problemas no Rio de Janeiro, era uma das suas seções mais fortes, e com a prisão de Sérgio Cabral, Eduardo Cunha e outros próceres ali, Pezão e outros, perdeu essa força, esse eixo que tinha no Rio, agora tentando trazer para São Paulo também, né? E só lembrando que em relação à convenção de ontem, o ex-presidente Michel Temer não participou do evento, que contou com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que é do DEM do Rio, e o ex-deputado federal, ex-ministro Bruno Araújo, que preside o PSDB. Deputado, de volta conosco, se eu quiser continuar respondendo a pergunta do Bruno, por favor, deputado. Olha, exatamente por ter tido essa participação em vários governos de outros partidos, o MDB acabou sendo conhecido como partido da governabilidade. Agora, nós pagamos caros por isso, porque nós perdemos a identidade do partido, as bandeiras que são caras ao partido, e acho que agora a grande mensagem que a gente tem que deixar para a população é que é possível o MDB, ele ter história, continuar unir, forte, sem participar efetivamente do governo, sem depender de governo. Nós queremos defender e defendemos uma democracia que seja avançada, uma democracia de resultados. Por isso que a gente está propondo esse projeto para a gente ter agora um tirão de emprego, porque nós apoiamos a agenda econômica, nós entendemos que a agenda econômica colocada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo Paulo Guedes estão corretas, estão em seguimento àquilo implementado pelo governo do MDB, mas nós precisamos superar o clima de caos que nós temos no Brasil. Hoje, quase 13 milhões de desempregados, quase 7 milhões de pessoas que nem estudam e nem trabalham. Portanto, emergencialmente, nós entendemos que o governo federal poderia utilizar o recurso desses fundos. Nós temos dezenas de fundos que têm recursos que não são utilizados. Por exemplo, o FUNPEM,
tem quase R$1 bilhão e foram executados 60 bilhões. Não é razoável o governo federal ter recursos e a população continuar desempregada, não é razoável o governo federal ter esses fundos com recursos e a pobreza aumentar, a desigualdade aumentar. Então nós precisamos ter com prioridade uma ação social, emergencial para a geração de empregos. Ok, deputado Baleia Rossi, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan, boa semana para o senhor, até a próxima. Muito obrigado, bom dia.